Olá, gente. Vamos continuar nosso conteúdo de sociologia, tá? Hoje o tema é multiculturalismo, tá? E aí nós vamos falar sobre o que é o multiculturalismo, né? Interculturalidade e a ação afirmativa. O multiculturalismo, esse conceito ele surge nas sociedades contemporâneas como um meio de combater, por um lado, a ideia de homogeneidade cultural, fundamentada na visão de superioridade dos povos colonizadores da Europa, europeus, e por outro, as desigualdades sociais e as diversas formas de racismo, preconceito, discriminação social e racismo, né, e xenofobia, por sua vez, também, tá? O conceito, ele parte da ideia de fundamentada na visão de superioridade dos povos colonizados, como eu disse, né? Por um lado, ele vai tentar aí, reparar as desigualdades sociais e as diversas formas de racismo, de preconceito e discriminação social. A ideia de homogeneidade que é colocada aí, cultural, homogeneidade cultural, afirma que a cultura a cultura e o modo de vida do mundo dos colonizadores, ou seja, dos europeus, são universais e únicos, sobrepondo-se aos demais povos. Então, ou seja, eles são os colonizadores, o modo de vida deles seriam superiores dos demais, tá? E aí vai disseminar mundialmente essa concepção central aí de desenvolvimento do preconceito, da xenofobia, do racismo, né? Que é um fenômeno que na atualidade afeta principalmente, né, todas as pessoas que se encontram nesse quadro aqui mencionado, tá? E o que é a xenofobia, né? A xenofobia é a desconfiança, a aversão, o medo, a profunda antipatia em relação às pessoas estranhas, ao seu meio, ou indivíduos que vêm de outro país. Pode se manifestar de várias maneiras e é comumente associado ao repúdio a outras culturas, tá? O multiculturalismo, o termo multiculturalismo, designa o fato de determinadas sociedades serem formadas por culturas distintas, várias culturas ou culturas distintas, culturas diferentes, tá? Nós vamos ver a interculturalidade, que seria a interculturalidade, tá? Aponta aí como a comunicação e a interação entre as culturas como meio de produzir novos conhecimentos e outras interpretações simbólicas do mundo. A síntese dos aspectos positivos da valorização à diferença, da resistência ao colonialismo cultural, contribui uma nova maneira de ver o mundo, reconhecida como multiculturalidade, tá? Interculturalidade. Outra definição que nós podemos ver, o que nós temos que entender, são as ações afirmativas. Elas começam a ser adotadas nos Estados Unidos nos anos 30 e multiplicam-se de diferentes maneiras em vários países, incluindo da Europa. O que são as cotas? Elas são intervenções políticas, né, que visam coibir quaisquer discriminações ou implementar mecanismos de compensação com o propósito de combater as diversas desigualdades no mercado de trabalho, na política, na economia, na cultura, tá? E na vida de modo geral, tá? Um exemplo das ações afirmativas é o sistema de cotas, né? O sistema de cotas é uma ação afirmativa mais comum nos diversos países, tá? Ela também existe uma polêmica muito grande. Aí vou colocar um texto para vocês vão ver. Nesse texto tem duas perspectivas, né? A do sim e a do não, ou seja, das pessoas que são contra, das pessoas que são a favor a essa política, tá? Ela é uma forma de compensação, como eu disse aí, tá? E por que existem discussões? Porque a polêmica, ela está... Porque o sistema de cotas ele vai estabelecer um percentual, tá? Um número a ser ocupado, por exemplo, número de vagas por grupos definidos com base em critérios variados, ou seja, a etnia, a cor, o sexo, o rendimento familiar, eles são critérios, né, para as pessoas terem acesso ao sistema de cotas.
No Brasil, por exemplo, foram adotadas cotas para minorias sociais. Quais são as minorias sociais? A gente vai ver que são os indígenas, né, e os negros, tá? Que são um dos grupos considerados, tá? Nas últimas décadas também foram colocadas em prática diversas políticas de combate à desigualdade, como as cotas para mulheres nos partidos políticos ou para pessoas com deficiência nos concursos públicos, né? Essas políticas públicas, elas, porém, são ainda muitas vezes descumpridas e questionadas, né? Quando eu falo de minorias sociais, inicialmente eu falei de negros e de indígenas, mas as ações afirmativas também constituem um conjunto de instrumentos políticos, institucionais e jurídicos aplicados aí nos diferentes níveis de governo, seja no governo federal, no governo municipal, no estadual, para instituir aí as bases de uma política de promoção da igualdade racial, tá? No que se refere ao sistema legal. Por quê? Porque essas disparidades ou essas discriminações, muitas vezes elas são levadas a todos os níveis, né, de poderes e é preciso ser combatida, tá? E aí, por um lado, as políticas de ações afirmativas na modalidade cotas têm servido para que mais pessoas negras, por exemplo, ingressem nas universidades. E apresenta à sociedade as questões vividas pelos indígenas também. Por outro lado, não produzem a alteração necessária, né, na estrutura social que mantém as desigualdades étnicas e raciais, por exemplo, e todas as outras formas de desigualdade no Brasil, tá? Nós falamos no caso específico da questão racial, porque é o tema que nós estamos abordando, tá bom? E aí eu vou colocar para vocês, né, essa questão porque se localiza essa construção de contenção ou de compensação, no caso específico da questão racial, é importante compreender que ela se localiza aí no campo que inclui a construção social histórica, econômica, política e cultural das diferenças, né, em nossa sociedade. Então, as ações afirmativas podem ser um início, né, de um longo caminho rumo a uma sociedade fundamentada no respeito, nas diferenças e aos direitos humanos, ou seja, todos nós temos formas iguais, né, de requerer a nossa participação na sociedade. Porém, algumas pessoas são excluídas e as cotas têm esse objetivo de tentar compensar essa exclusão, essa desigualdade que é uma constante na nossa sociedade. Aí eu vou colocar para vocês, tá? Um texto sobre as cotas que vocês devem ler e ampliar essa leitura em outras fontes, ok? E aí eu vou colocar para vocês, né, um texto que está na página 129 do livro de Sociologia e Movimento, que é o livro que nós estamos trabalhando, que ele fala sobre esse debate, né, das cotas, ou seja, o tema é um debate sobre as cotas raciais. E aí vocês vão ler e vão ver, né, duas perspectivas em debate sobre quem é a favor e quem é contra as cotas raciais, tá? Vocês podem estar acompanhando, eu vou colocar, e aí vocês podem estar pesquisando também, porque eu vou fazer uma atividade na próxima aula sobre esse texto, ok?